Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como faz uma capa usando plástico cristal. Eu vou estar usando plástico cristal 030, dá para fazer, tá bom, gente? Primeira coisa, a gente tem que testar como é que o nosso ponto tá bom? Com o material que a gente vai usar. Então, como eu tô usando material plástico, você vê direitinho como o seu ponto tá. Não esqueçam de fazer isso, porque para costurar tecido e o plástico, os pontos ficam diferentes, tá? As medidas para a minha capa eu vou deixar aí na tela para vocês. Então, essa capa a gente pode usar para caderno, eu vou estar usando aí para Bíblia, é uma capinha pequena. Essa daí que eu fiz, a primeira, eu fiz quadradinha. Eu vou estar fazendo agora uma com as pontinhas arredondadas, tá bom? Pra gente ver qual que fica melhor. Então, a gente já cortou as abinhas e o corpinho da capinha. Então, como é bem simples, só que tem várias dicas muito importantes que eu vou dar para vocês, tá bom? Não é só a costura, não. Muitas dicas que vocês vão tirar total dúvidas aí que vocês tiverem. Por exemplo, o viés. Tem essas duas marcas, eu vou mostrar para vocês. Eu gostei muito desse viés aí, ó. Ele tem um brilhozinho, ele é diferenciado, Cinderela. Ele é bem diferenciado mesmo. Eu vou estar usando esse azul, tá? Ele é bem engomadinho e ele pega a marquinha bem fácil. Só que ele tem menos elasticidade. Eu achei que esse da Cinderela tem mais. Eu vou estar usando esse azul. Então, para nossas abinhas, a gente tem que fazer o acabamento. Então, vamos dobrar aí, ó. Ele é um meio, vincar. Então, como ele tem essa gominha, ele pega rápido o vinco, tá vendo? Dobrou, ele já tá vincado. E aí, a gente vai passar uma das laterais da abinha para ficar com acabamento. Eu vou dar uma dica super legal e já tô merecendo um joinha, hein, gente? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, eu vou pedir isso pra vocês, tá? Em troca de tantas dicas legais. Olha só, então a gente vai passar na abinha, a gente costura ali, tentando pegar na beiradinha do viés, tá? Ele dobradinho assim. Então, a gente vai costurar as duas abinhas, super simples. Gente, para fazer a capinha, para qualquer agenda, caderno, tal, bíblia, que for, você tem que deixar uma folga. Senão, ele fica forçando uma capa da onde você vai colocar, ok? Outra dica super legal é que você tem que tomar muito cuidado com o corte. O corte do material tem que ser todo bem retinho, tá? Não pode fazer de qualquer jeito, não, senão não vai ficar legal. Então, para dar certo, já começa no corte. Olha aí como é que ficou. Abinha, costuradinho. Então, vamos lá, para a segunda abinha. A mesma coisa. Não é legal ficar deixando sobrinhas de linha, por ser um material transparente. A gente tem que tirar todo o excesso de linha durante a costura. O ponto, gente, estourou uns fogos aí, eu vou deixar aí no vídeo. O ponto, 3,5, 3,5, tá bom? Então, quando é material plástico, não é bom costurar com ponto muito pequeno, porque ele vai fragilizar o material, né? Vai picotar. E como é uma peça pequena, se a gente costurar com ponto muito largo, a gente pode extravasar na peça. Porque vai ter curvinhas e tal, então é um ponto mediano. 3, 3,5 tá ótimo. A outra abinha tá pronta. Então, já anotaram as dicas aí, gente? Olha só como é que ficou. Bem na beiradinha. Temos as duas abinhas, ok? Aí, você vai escolher qual lado seu ficou melhor. Que às vezes a costura da parte de cima tá melhor que a costura da parte de baixo
da bobina. Às vezes as duas estão bonitas, às vezes não tá. Às vezes uma tá mais bonita que a outra. Então você pode escolher qual lado colocar antes de costurar, tá bom? Olha qual costura ficou mais bonita, ajeita ali direitinho. Outra dica legal é você fazer o pique no meio da peça do seu plástico. A gente não vai usar muito, mas só que você, quando colocar as abinhas, você já vai ter uma noção de que tá tudo retinho, sabe? Que realmente trabalhar com plástico e cristal, por ele ser essa transparência, né? A gente fica meio perdido, não tem a noção ali de como tá a peça. Então, você usando um pique, quando você colocar a sua abinha em cima, você já vai ter aquela noção que tá tudo certinho, a mesma quantidade pro lado. Lá eu escolhi a minha costura mais bonita. Nesse dia aí, a minha costura de cima tava mais bonita, tá? Mas costuma às vezes as duas estarem bonitas. Outra dica, esses clipes aí, ó, tem diferença, porque esse aí coloridinho, ele tem dentinhos e não serve para usar no plástico cristal, porque ele marca. Tem que ser esse pretinho, que é o clipes de papel. Viu que dica legal? Clipe de papel. Já pensou você clipar a sua peça todinha de plástico e depois ver ela toda furadinha com esses dentinhos? E vai ficar legal, né? Então, esse coloridinho, ele tem uns dentinhos que deixa bem marcado. Uso de papel. Outra dica, ó, se você for fazer várias capinhas, então você dobra o seu viés e vai costurando só as abinhas, tá vendo? Já tem uma abinha costurada lá em cima, eu só encaixo sem tirar da máquina, sem tirar a agulha, eu já vou pra próxima abinha. Então, assim a gente faz em produção, né? Em grande escala. Se você receber uma encomenda de várias capinhas, tá vendo? Tem uma em cima, sem tirar ela, eu tô com o viés, eu já vou pra próxima abinha. Assim a gente faz várias, né? Ganha tempo. O meu viés tá preso naquele pino da máquina atrás. Tá preso ali, eu só vou puxando ele. Assim fica bem mais fácil. Mais uma abinha pronta, tá vendo? Então, essa aí são os acabamentos, tá? Que vai ficar nas nossas abinhas. Só pra mostrar mesmo pra vocês que dá pra gente fazer, ó. Ver se vocês entenderam. Eu tenho duas abinhas cortadinhas, faz o retrocessozinho ali, sempre no finalzinho. Corta bem retinho com plástico, que isso vai fazer diferença, tá? Tem que ser todo bem retinho. E sempre tira excesso de linha, porque vai aparecer e depois pode ficar difícil para você cortar. Tá bom? Essa dica é muito importante, gente. Tira que faz a diferença, tá? Depois você costurou tudo ali, ficar uma linha pegando pequenininha e você tentar cortar, não vai ficar legal. Olha só, então vamos botar nossas abinhas com um clipezinho de papel, só para segurar, pra gente passar aquela costura prendendo no corpinho. Com o pique já ajudou, a gente já tem uma ideia, aquela noção que tá tudo a mesma quantidade, para um lado e para o outro. A gente vai arredondar, tá vendo? Só botei 4 em cima do viés que segura melhor. Então, a gente só vai passar a costura aí nas abinhas, né? Para segurar, é a costura de segurança, na beiradinha com ponto largo. Aí, você já pode botar o seu ponto 4, não tem problema. Aí, você olha bem direitinho, ó, ter noção. Gente, essa peça é uma peça fácil, o que ela pede pra gente é atenção. Atenção, porque o plástico transparente, então atenção, capricho. Esse vai ser o seu diferencial, o capricho que você vai ter nessa peça, tá bom? As costuras estão muito aparentes, então elas precisam ser bem retinhas, não sair fora do viés. Se sair, se você costurar com pressa, vai furar o seu plástico, não tem como descosturar e costurar de novo, tá vendo? Então, aí a gente vai costurar quadradinho para depois arredondar. Fique atento aí como que eu tô fazendo. Primeiro, você
passa ali só para dar aquela costura de segurança. Ponto largo, retinho, quadradinho. E o próximo passo vai ser arredondar as pontinhas. É um arredondado de leve. Eu gostei mais do arredondado, tá? Vai ser de gosto. Então, você pode fazer das duas formas e ver qual que você achou mais fácil de costurar, passar o seu viés, ou o que achou mais bonito. Ok? Então, bem devagar, faça a sua costura retinha. Eu caprichei nessa daí, eu queria que minha costura saísse bem perfeitinha. Então, eu caprichei mesmo, fui bem devagarzinho. Tira todo o excesso de linha, limpa a sua peça. Vocês vão me agradecer depois, tá? Essa dica é muito importante. Não vão passar raiva depois com linha presa lá e não conseguir cortar. Olha como é que ficou, praticamente pronta. O plástico cristal ele te permite você usar ele assim, sem um acabamento, né? Mas vai ficar mais bonito com o acabamento do viés. Até a parte de dentro da abinha, ele não necessita de você fazer o acabamento em si, né? Mas tem todo o seu diferencial, né, gente? Então, eu peguei uma caneta que eu só quero marcar o plástico para me cortar. Então, usei esse cone de linha só para dar aquela marquinha do arredondado. Marquei a parte de cima, a parte de baixo. Eu vou dobrar a peça ao meio. Nesse momento, aproveito, vejo se a minha peça está toda por igual, as abinhas são do mesmo tamanho. Já aproveita para verificar tudo isso, tá bom? Então, eu vou acertar aí a câmera só um minuto. Isso, olha aí. Veja que os dois viés dos dois lados estão batendo perfeitamente. Isso aí é porque desde lá do corte já tô prestando atenção. Então, o arredondado é bem leve, ó. Bem levezinho. As duas pontinhas eu vou tá tirando. Então, a gente precisa marcar os 4 cantos. A gente marca só 2, dobra e corta. Ok? Olha que perfeitinho. Então, eu tô usando a linha de bordado azul. Pode estar usando a linha de poliamida, linha de poliéster, tanto faz, porque é uma peça que a gente não vai carregar peso assim em si, né? É uma capa de decoração. Tô usando a linha de bordado, que ela tem um brilhozinho. Agora, vamos para a parte do viés. Olha só, tem gente que dobra esse biquinho e dobra mais uma vez para fazer o acabamento do viés, não ficar grosseiro, né? Eu vou mostrar a forma que eu gosto de fazer. Essa é uma forma, fazendo esse biquinho. E a forma que eu mais gostei, mais me adaptei, que também tem isso, né, gente? É a forma que você se adapta melhor, não tem certo nem errado. A gente deixa um espaço aí sem costurar, abre uma abinha do viés e a gente vai costurar no vinco. Bota ali beiradinha com beiradinha, beiradinha do plástico, beiradinha do viés e vai costurar dentro do vinco, deixando essa sobra aí. Olha aí com zoom, que imagem ótima que ficou. Então, a gente deixa esse espacinho. E eu vou começar pela parte, uma das partes de baixo ou de cima, né? Que não tem lado. Porque eu acho que fica menos aparente no caso do retrocesso que a gente vai dar. Antes de chegar na curvinha, a gente deita o viés e deixa ele com essa sobrinha, ó. Como ele vinca bem, você vinca ele no arredondado. Não estica esse viés, senão não vai dar certo. Deixa ele com essa preguinha. Precisa disso para fazer a curvinha. E você vai fazer a curva ponto a ponto, levanta o calcador, ponto a ponto, bem devagarzinho. Olha o capricho. Então, vamos lá, costurando dentro do vinco do viés que eu abri. Eu vou mostrar todos os cantinhos para vocês. Vamos costurando no vinco. Antes de chegar na curva, modela o seu viés
na curvinha, porque ele faz esse vinco. Deixa essa sobrinha como fosse uma pinça, né? Uma preguinha. Vai fazendo ponto a ponto. Com a medida do pé calcador que você tá usando. Você coloca aí na sua máquina, você vai ver que vai dar praticamente a medida do pezinho mesmo. Máquina industrial para máquina doméstica tem diferença, né, do pezinho, mas não tem erro se você for no vinco. Então, vou mostrar, eu vou tirar a mão da frente, vou mostrar para vocês, ó. Fiz a preguinha, modelei a curva, ó. Viu que ficou uma preguinha? Precisa dessa prega. Então, os iniciantes aí sempre faz e estica, né? Eu também já fiz, já estiquei. E depois eu vi por que não podia esticar. Na hora de virar, ele não vai ficar apertadinho, né? Mas, ó, vamos pro último cantinho. Deitei ele ali. Antes de chegar, ó, a gente já vai ajeitando. Marca ele lá. E faz devagarzinho que vai dar certo. Beiradinha do viés, beiradinha do plástico. E aí a gente já vai parar, porque a gente precisa desse espaço aí sem costurar. Acabou a curvinha, eu já paro. Vou dar um retrocessozinho bem de leve, só um pontinho para não descosturar. E aí o que a gente faz? A gente abre as duas abinhas do viés, abre ele todinho, dos dois lados. A gente vai ali mais ou menos, a gente vai fazer a costura final. E a gente marca ele para um lado e para o outro, para ficar a marquinha mesmo. Abre as duas abinhas dos dois lados, ó. Deita ele para um lado, ele vai fazer um vinco. Deito ele para o outro lado, ele vai fazer um vinco. Aí você já podia tirar para costurar, mas eu sempre me perco. Então, pego um lápis e risco os dois vincos. Tá vendo? Eu risquei. Já corto todo esse excesso aí. Pronto, não corto na beiradinha onde eu fiz a marquinha não, tá, gente? Corto ele com um excessozinho. Olha, as duas marquinhas que eu fiz com lápis, onde eu vinquei. A gente vai unir as duas e vai passar uma costura. Direito com direito do viés e vamos passar uma costura. Tá vendo porque é importante você deixar um bom espaço sem costurar? Porque aí com facilidade você coloca lá na máquina, ó, e costura. Se você costurar bastante, depois tentar fazer isso, você vai ter um pouco de dificuldade a mais. Pra quê, né? Sofrer. Vamos deixar com bastante espaço, ó. A gente faz a costura, dá retrocesso direitinho. Agora eu vou mostrar pra vocês, ó, a gente corta o excesso, deixa um espacinho da costura e tira os dois biquinhos. Olha, as duas pontinhas que fica. Olha quando você abrir esse viés, como ele vai ficar bem deitadinho. Fica perfeito. O próprio viés ele já vem com várias emendas, né? E você vai ver que ninguém vai perceber aonde foi que você fez a emenda desse viés. Abre direitinho. Aproveita, corta qualquer linhazinha que tiver, amassa. E agora a gente volta para nossa costura, da onde a gente parou lá da curvinha. O viés encaixou perfeitamente. Foi na medida exata. Não tem erro, gente. Faz isso em todas as suas peças, ó. E deixei aberto, tá vendo? As abinhas onde eu emendei, deixei abertinho. Cada um para um lado. Sempre tiro o excesso de linha. Que depois fica difícil. Pronto. Estamos quase acabando. Bem prático. Eu fiz de dentro, da parte de dentro das abinhas. E eu vou costurar agora por cima, né, na parte de fora, na parte direita, vamos dizer, da peça. Porque, como eu falei, eu achei hoje o meu ponto de cima mais bonito. Então, qual é o ponto que vai ficar aparente quando a minha capa estiver fechada? O meu ponto de fora, não é mesmo? E é o ponto que eu achei mais bonito.
ok? Mas tanto faz, tá, gente? Fazer de começar de dentro pra fora, um lado ou outro, vai dar certo. Então, agora a gente só vai desvirar o nosso viés, passar pro outro lado, e a gente vai fazer 2 dobras, tá? Olha ali, gente, que perfeito que ficou. Essa emenda do viés ficou muito bom. Então, a gente vai fazer 2 dobras. Vamos dobrar uma vez antes do plástico e mais uma vez por cima do plástico. A primeira dobrinha não ficou por cima do plástico. Então, você vai ver que vai ficar um acabamento bem fininho e delicado. Olha, 2 dobras. A gente vai colocando os clips só para ele vincar. Não é necessidade que vai segurar ou clipar a peça inteira, só se você tiver muita segurança. Mas só para ele dar esse vinco mesmo. E principalmente nas dobrinhas. Então, começou a clipar, eu botei para acelerar o vídeo, tá? Porque eu só fui virando e colocando um clipe aqui, tirando, colocando nas curvinhas, né? Todo direitinho. Você também vai fazer isso para ficar bem caprichado, o seu trabalho ser diferenciado. Então, a minha costura, vocês vão ver que não vai sair no plástico, vai ficar tudo direitinho. Então, vocês vê que a minha peça não tá toda clipada, só foi mesmo pra vincar. Vamos começar de baixo também, de novo, porque eu acho que nas laterais fica mais aparente, e caso eu faça um retrocesso, não vai chamar tanta atenção, ok? Use uma ferramentazinha, gente, para ir segurando o seu viezinho. O que você pode usar? Um descosturador, eu tô usando essa chavinha aí, que é para usar aí na agulha, né, que ela é bem fininha. Pode ser uma ponta da tesoura que não seja afiadinha, qualquer ferramenta, só para você segurar o seu viés, tá vendo? Eu vou segurando ele no lugar e vou costurando. Pode ser um palitinho de unha. Vou segurando. Ficou bem delicado esse viés. Na curvinha, nós vamos segurar, levando o calcador e vamos por cima. Na beiradinha. Se você for na beiradinha, você não vai ultrapassar o viés do outro lado. Você vai exatamente em cima da costura. Você vai perceber que aí você parando e olhando o seu viés deitadinho, que você está exatamente em cima da costura do outro lado. Gente, se vocês fizerem essa peça, vocês vão ver como é fácil, vão perder todo o medo do viés. Olha, você tá em cima da costura. E a ferramentazinha que você usa é exatamente para segurar e certificar que você tá em cima da costura. Na curvinha, levanta o pezinho, dá um ponto. Levanta o pezinho, dá um ponto. E se você achar, tá vendo, que saiu um pouquinho o viés, tá bem na beiradinha, que você vai estar vendo a sua costura, tá? De baixo. Por isso você usa a ferramentazinha, ó. Você segura ele e dá poucos pontos. Segura o viés e dá mais alguns pontos. Eu não costumo muito usar esse tipo de ferramenta, mas é mais da prática que você tem, tá bom? Mas ajuda demais em alguns casos. Olha, vocês vão perceber que hora nenhuma eu vou mostrar a peça final, eu extravasei, né? Ou de um lado ou de outro, fui bem em cima. Olha só, então é todo cuidado, não precisa fazer nada com pressa, né? Vai segurando. Vai segurando. Viés direitinho. Então, é só você fazendo, tá? Colocando em prática para você ver como real é em cima da costura, quando você faz dessa forma. Curvinha, um ponto, vira, levanta o calcador, vira, dá mais alguns pontos. Eu botei alguns clipes mais nas quininhas e vai costurando devagar. Olha aí. Olha como é que ficou delicado, delicado. Não é um viés grosseiro. E por ter dado aquelas 2 dobrinhas por cima, não fica um viés transparente, né?
Ele fica bem reforçado. Olha a curvinha, gente. Levanta o seu pezinho calcador e gira a sua peça. Não tenha medo de mexer na sua peça. Vai segurando. Agora, tira o excesso, antes de você chegar no final, tira o excesso de linha. Pra não dar aquele bolo, né, no final. Uma encontrar com a outra. E aí, nós já vamos finalizar. Bem devagar. Retrocesso, eu vou bem devagar para ir um ponto em cima do outro. E não ficar feio. Porque qualquer ponto aí que você fizer grosseiro, ele vai chamar atenção. Tira o excesso. A nossa peça está pronta. E com toda a perfeição. Então, plástico, gente, não vai deixar você errar, né? E cortar e fazer de novo. Descosturar, né? Como o tecido deixa. O plástico, uma vez furado, furou e acabou, né? Então, essas dicas não vai ter erro. Olha aí a nossa capa. Então, a partir dessas dicas, você vai poder fazer qualquer capa que você quiser. Olha aí, gente. Olha as curvinhas. Vocês gostaram? Dá para perder um medo a partir de agora? Tanto do viés como de costurar o plástico. Olha, eu vou colocar a Bíblia. Nossa Bíblia, minha filha. Tá vendo? Já tem um riscadinho na capa, que é caneta dentro de bolsa. Se eu tivesse a capa, não tinha acontecido isso. Então, é uma peça útil demais. Então, eu vou mostrar para vocês que ela precisa ter uma sobra. Tá vendo? Essa sobrinha, senão ela fica forçando. Então, nunca faça uma capa apertadinha. Senão, você vai acabar perdendo a sua peça, tá bom? Faça uma capa assim, com essas sobrinhas de cada lado. Espero que vocês tenham gostado e tenham curtido. Obrigado!